Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você. Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso, um dia cheio da presença do amoroso Espírito Santo de Deus. Como que você está? Espero que você tenha acordado muito bem. A madrugada nossa foi poderosa, amém? Gente, hoje é dia 30 de dezembro, hoje eu vou enviar para vocês, tá? Se Deus quiser, agora na parte da manhã, o propósito de 2026, amém? Vai ser, acho que o melhor propósito que eu já escrevi. Eu já comecei a escrever ele, já tem uns 3 dias. Shalom, profetiza Paula, querida. Eu vi seu áudio lá, tá? Assim que eu puder, eu vou escutar, tá bom? Vi ontem à noite. Aleluia, glória a Deus. Shalom, shalom, shalom para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje é Daniel 2, amém? Bruna, querida, coloca para mim aí Daniel 2, fazendo um favor, que eu vou fixar aqui. Hoje é Daniel capítulo número 2. Aleluia, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Que madrugada poderosa, né? Tô em casa já, né, queridos? Tenho mais liberdade, gente. Quando a gente tá dentro da nossa casa, a gente tem mais liberdade para orar, mais liberdade, amém? Glória a Jesus. Então, a gente tava lá, né, no Paraná, né, na fazenda lá do pai do Júnior. Depois a gente foi no sítio, lá no sítio, né, a gente tem mais liberdade, mas dependendo do lugar assim, a gente fica, né? Glória a Jesus. Esse ano, vamos jejuar todos os dias? Eu topo. Quem topa? Quem topa jejuar todos os dias? Eu vou, amanhã, prestem atenção aqui. Amanhã, como vocês vão receber o propósito hoje, gente, para quem chegou ontem aqui, é gratuito, é um propósito que eu faço todo ano, eu dou para quem quiser fazer, amém? Amanhã eu vou explicar na live como que é o propósito, tá? Então amanhã vocês vão estar com a folha imprimida, o PDF imprimido na mão, e aí nós vamos passar, vou tirar a dúvida de vocês, amém? Certo? Lembrando que você vai começar quando você vê que faz sentido para você, mas o ideal seria começar dia 1º, nem que for com 12 horas de jejum. Gente, quem que não consegue fazer 12 horas de jejum? Tá fácil. Se você fizer das 6 da tarde às 6 da manhã, já é 12 horas de jejum. Se você fizer das 8 da noite às 8, é Nutella? É Nutella, mas é um jejum, não é não, amor? Sim. 8 horas da noite a 8 horas da manhã também é um jejum. Então, você não precisa começar forte. Começa já com esse horário. Amém? Faz sentido para você? Glória a Jesus. Eu estou com 20 horas. Aí, eu vou colocar lá para vocês as opções, por exemplo. Eu sei que vocês é bem perdido, né? Então, eu vou ser uma mãe mesmo agora nesse propósito, que eu vou colocar lá assim, ó. Jejum de 8 horas. Os possíveis horários para você fazer, certo? Jejum de 10 horas. Possíveis horários para você fazer, mas você vai fazer dentro daquilo que faz sentido para você. Eu só vou dar dicas, certo? Ninguém aqui é obrigado a nada, amém? Glória a Jesus, aleluia. Então, vou pegar na sua mão e vou falar, vem, bora jejuar. Agora, eu quero que você entenda que o nosso tema de 2026, jejum é uma coisa que você já está acostumado. Nosso propósito, nosso foco não é nem jejum esse ano. Esse jejum que a gente faz já é o normal. Então, o nosso foco 2026 é melhorar a oração. Vocês precisam melhorar a oração. Tem gente aqui que tá de parabéns, mas tem gente aqui que não consegue orar 5 minutos por dia. Tá ruim. Ah, apóstolo, mas eu oro na madrugada com a senhora. Ok, mas e o seu secreto? Só você e Deus. E aí? Certo? Esse ano, nosso tema é 1 Reis 8, verso 11 e 12, se não me engano. Esse ano, nosso tema é esse, tá? Cadê? O nosso tema esse ano. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Amém?
Então, nosso tema esse ano é uma glória de Deus que enche, é uma glória de Deus que vem, é uma glória de Deus extraordinária entrando nas nossas vidas. Então eu quero que você, para você viver isso, você tem que crescer na oração, tá? O jejum vai te ajudar a sair do pecado, a viver um evangelho genuíno, mas a oração é que vai trazer revelação, a oração que vai consolidar o seu relacionamento com Deus, tá? Quero que você entenda isso. Deixa eu nessa luz aqui, peraí. É a oração que vai melhorar o seu relacionamento com Deus, tá? Glória a Deus. Tá bom. Então você vai jejuar esse ano também, mas eu quero que você cresça em oração. Amém? E assim, eu quero orar mais. Ó, o nosso tema esse ano é 1 Reis, capítulo 8, verso 11 e verso 12, tá? Que vou ler de novo para você. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé por causa da nuvem e por causa do Senhor. Porque a glória do Senhor encher a casa do Senhor. Então nós estamos falando de homens e mulheres de Deus que não vão suportar a glória de Deus. Por quê? Porque vão ter uma vida mais santificada, vão ter uma vida mais jejuada, vão ter uma vida mais orada, vão ter uma vida, certo? Então, gente, eu quero que vocês se preparem para viver algo sobrenatural. Amém? 2026. O Senhor falava para mim que 2026 é o ano da manifestação. Manifestação da glória dele, tá? Manifestação daquilo que ele é. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu amo a vida de cada um de vocês. Estou muito feliz com aquilo que Deus está fazendo e vai fazer nesses próximos meses. Amém? Nós estamos presta atenção. Nós estamos na campanha Expansão, na madrugada. E nós vamos começar uma campanha de 12 dias chamada Primícia. Essa campanha de Primícia, você vai estar intercedendo, tá? Por todo o seu ano, vai estar clamando, vai estar entregando. Então, tudo que você entrega, né, em oração, tudo que você entrega em sacrifício de sono, você vai colher. Então, esses primeiros dias do ano, agora de 2026, nós vamos ter uma campanha chamada Primícia. Essa campanha de oração, nós vamos apresentar a sua casa. Então, se você quer ter um ano abundante, se posicione nessa campanha. Vai ser algo poderoso, tá? Eu não sei se vai ser 12 dias. Eu sei que nós vamos fazer até depois do jejum de Esther, tá? Nós vamos fazer desde o dia 1º, aí o jejum de Esther é dia 8, 9, 10. É mais ou menos isso aí, tá? Nós vamos fazer o primeiro tempo agora, até terminar o jejum de Esther, tá? Então nós vamos começar dia 1º e vamos até começar o jejum de Esther. Amém? Sejam todos bem-vindos. Daniel 2, já abre aí comigo, tá? Vamos orar para nós começarmos? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome perfeito de Jesus, Pai, eu venho aqui, Senhor Deus, nessa madrugada, apresentar nossa oração da madrugada, apresentar o nosso devocional diário. Obrigada, Jesus, porque é o Senhor que nos sustenta às 4h12 da manhã, às 2h20 da manhã, todos os dias. Pai, não tem sido fácil, mas as respostas de oração são estrondosas. Aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, no nosso ministério, aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, com cada pessoa que passa por aqui ou se alimenta daqui, é algo estrondoso. Pai, eu quero profetizar expansão. Expansão daqueles que caminham conosco, expansão daqueles que estão debaixo da nossa cobertura espiritual. Obrigada, Jesus, por esse devocional. Que o Senhor continue nos dando alimento espiritual todos os dias. Que o Senhor continue nos dando, Pai, as joias dos céus. As joias, Pai, da biblioteca de Deus. Pai, nos alimenta, Pai, com um alimento cada dia mais sólido. Pai, eu quero declarar que é o Espírito Santo quem governa essas lives, esses devocionais. Quero declarar que é o Espírito Santo que governa a oração da madrugada. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, no nome de Jesus, que eu apresento esse dia, a casa dessa pessoa, a família dessa pessoa e a vida de quem está assistindo agora ao vivo e daqueles milhares que assistem depois. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Abra comigo Daniel 2. Gente, Daniel 2 é tremendo, sim ou não?
quero que vocês prestem bastante atenção em Daniel 2, tá? O sonho de Nabucodonosor. Então, ontem nós vimos que Daniel, ele é um exilado de Judá. Então, Judá é tomada pela Babilônia. Então, nessa época, quem reinava era Nabucodonosor. Então, o rei manda preparar não só Daniel, mas todos os jovens que foram recrutados de Judá. São jovens da nobreza, né? E eles são treinados durante 3 anos, mas para Daniel Deus dá graça de sabedoria, da literatura, e Deus dá para Daniel, né, interpretação de sonhos. E aí a gente vai ver que aqui no capítulo 2 vai ter um sonho. Então abre aí Daniel 2. Glória a Jesus, tá? Certa noite, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores e feiticeiros e astrólogos e exigiu que lhes dissessem o que havia sonhado. Então presta atenção. O rei teve um sonho. E aí ele chama mago, encantador, feiticeiro e astrólogo e exigiu que lhe dissesse o que ele havia sonhado. Ele não contou o sonho para ser interpretado. Eu quero que você entenda daí, porque às vezes a gente lê o texto sem interpretação. Então ele chamou esse povo da corte dele e falou assim: o que eu sonhei? Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e nós lhe diremos o que significa. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados. Gente, vocês não estão entendendo o contexto. Olha só. Vem o astrólogo e responde ao rei em aramaico: rei, conta o sonho pra gente que a gente vai interpretar. Não, vocês não estão entendendo. Eu quero que vocês falem o que eu sonhei. E suas casas transformadas em montes de escombros. Mas se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei muitos presentes. Então presta atenção. Faraó contou para José o que significava o sonho. Então papai José estava mais leve. Mas para a corte de Nabucodonosor, para os astrólogos, feiticeiros, para os magos, estava ruim, porque eles tinham que saber o que foi sonhado e saber o significado do sonho. Presentes e muitas recompensas. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa. Eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o sonho, então lhe diremos o que ele significa. O rei respondeu: sei o que estão fazendo, estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério. E quando digo, se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso, conspiram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Diga-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o seu sonho? E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi o sonho. E os deuses não vivem entre mortais. Então o astrólogo pegou e falou assim: rei, o que o senhor está pedindo é muito complexo. Nunca houve um pedido tão complexo quanto esse seu. Nós não podemos satisfazer o seu desejo e não há nenhum mortal aqui na terra que pode, satisfazer o seu desejo, a não ser que seja um Deus. Mas os deuses não vivem entre os mortais. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-lo. Prestem atenção. Por causa do decreto do rei, foram enviados homens
para encontrar Daniel e seus amigos para matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Gente, Daniel era movido de uma sabedoria. Perguntou-lhe, por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido. Pediu que suplicassem a Deus dos céus, que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Então, queridos, ou seja, eles estão aqui na sinuca de bico, nesse ditado, na sinuca de bico, vocês estão encurralados, por quê? Aqui vai morrer encantador, vai morrer feiticeiro, vai morrer mago, vai morrer astrólogo. Só que Daniel e os seus amigos eram tidos como sábios. Então o decreto do rei valia para todos. Então, quando o comandante da guarda chega, Daniel é usado com sabedoria. E aí o comandante leva Daniel na presença do rei. Daniel pede para o rei mais tempo, tá? E aí Daniel volta com seus amigos e fala, vamos interceder, vamos orar. Eu imagino nós, né? Vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos subir no monte, vamos fazer alguma coisa. Então, em seguida, Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicassem a Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e que lhe revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel. Lembra que Daniel que tinha interpretação de sonho. Então Daniel louvou a Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos. Gente, essa oração aqui é poderosa. Remove reis e seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe que está escondido nas trevas. Embora ele seja cercado de luz, eu te agradeço, te louvo, ó Deus dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Agora vem aqui, ó. Eu tô no Daniel 2:24. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse, leve-me ao rei, eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um dos exilados de Judá, que dirá ao rei o significado do sonho. Então eu quero que você entenda, porque muita gente acha, às vezes vocês leem o texto sem interpretação e dá a entender que o sonho foi contado. Gente, o sonho não foi contado. O rei queria que a pessoa, o encantador, o feiticeiro, o mago, o astrólogo, além de ter a palavra de conhecimento do que é o sonho, interpretasse. Amém? Então vem aqui, ó. O rei disse a Daniel, também chamado Beltsazar, você pode mesmo me dizer qual foi o meu sonho e o que ele significa? E Daniel respondeu, não existe sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei, mas há um Deus nos céus que revela segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Aqui, queridos, tem uma chave. Daniel nunca falou, eu sou interpretador de sonho, eu sou poderoso. Não. Daniel falou, rei, o que o senhor está pedindo realmente não tem ninguém na terra capaz. Não tem ninguém na terra capacitado. Mas aí Daniel vai dar glória para Deus. Mas há um Deus nos céus. Gente, toda vez que Deus te usar, você precisa dar glória para Ele. Toda vez que Deus for usar você, nunca seja eu. Gente, você é instrumento.
E sem essa unção de Deus você não consegue fazer nada. A gente é tão nada, que sem a unção de Deus você não consegue nem levantar na madrugada para orar. Sem a unção de Deus você não consegue jejuar. Se você não tiver o favor de Deus, unção é combustível de Deus, é o poder dele, é a glória dele, é a graça dele. Se não tiver isso sobre você, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia. Então, nós precisamos até da força dele para poder buscar ele. De tão nada que a gente é. Então, Daniel aqui chega diante do rei, fala que realmente o pedido dele é impossível de ser interpretado pelos homens da terra. Mas ele fala que existe um Deus que revela mistérios. No 28, eu estou no 28, Daniel 2, 28. Mas há um Deus nos céus que revela segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor, tá? O que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve quando estava deitado em sua cama. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Vocês lembram que eu disse para você, dentro do profético, que Deus pode dar palavras proféticas por causa da autoridade governamental? Então aqui, de alguma forma, Nabucodonosor está sendo usado como um profeta eventual. Ou seja, ele está transmitindo uma mensagem, ou seja, ele quer que alguém interprete a mensagem que Deus deu a ele. Mas Deus deu para ele a mensagem. Então, por que ele recebe essa mensagem de Deus? Porque ele está no trono, estabelecido como rei, tá? Então, Daniel chega diante dele e fala assim, olha, o que você viu, rei, as visões que você teve, o sonho que você teve, é referente ao futuro. Então, se é referente ao futuro, Deus está trazendo uma palavra profética. E uma palavra profética escatológica. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. E eu sei o segredo do seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passa em seu coração. Olha a humildade de Daniel. Rei, eu tô aqui, não sou melhor que os outros não, mas Deus está dando para mim porque ele quer que você saiba, o rei entenda, tá? O rei entenda o que se passa em seu coração. Em sua visão, o rei havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, de aparência que era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os ombros eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro. Então a visão do rei é uma grande estátua, uma estátua enorme, onde a cabeça é de ouro, né? A aparência dela era assustadora. Aí depois a parte de baixo da cabeça era feita de prata, depois a barriga e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro. Então esses metais representam reinos, tá? Sucessores. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Então, queridos, essa pedra, tá? Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Então tá falando do reino de Deus eterno, a soberania de Deus. Então o maior reino de todos é o reino de Deus, que ele é eterno, tá? Toda a estátua desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Então isso aqui está falando do reino de Deus. Esse foi o sonho. Agora, direi ao rei o que significa. O rei, ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Eu quero que você hoje faça uma pesquisa, porque, gente, para a gente entender contexto de Bíblia, a gente tem que entrar na geografia, na história, tá? Eu quero que você faça hoje, tarefa de casa, estuda o Império da Babilônia.
Missão hoje. Estuda o Império da Babilônia e aonde era o alcance territorial da Babilônia para você entender o tamanho desse império. Amém? Tarefa de casa, estudar o Império da Babilônia, tá? E os reis que precederam. Quero que você entenda a magnitude, o tamanho, aonde que era, de onde para onde, tá bom? Que aí vocês vão começar a ter uma noção, tá? Então, Daniel tá falando, Nabucodonosor, o seu sonho representa que Deus o estabeleceu, o Senhor é a cabeça de ouro, o Senhor é o maior rei de todos, o maior soberano, né, dos reinados, rei da terra, o Senhor é o maior. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Amém? Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como ferro. Este reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que atinge. Os pés e os dedos que o rei viu é uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Ou seja, o último reino vai ser um reino dividido. Como o ferro misturado com o barro, ele terá um tanto de força do ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura do ferro e barro também mostram que estes reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos, contudo não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une com o barro. Então prestem atenção, que coisa mais poderosa. O que Deus está falando aqui? Deus deu um sonho para Nabucodonosor, mostrando o reino dele, né? O Império da Babilônia, né? Daquela época, é um império, é a cabeça de ouro. Então, o Nabucodonosor vê uma estátua. A estátua era feita de ouro. Cadê aqui, ó? Onde que tá aqui? Os metais, deixa eu ver aqui, ó. A estátua era feita de vários materiais: ouro, bronze, ferro, barro. Então, cada parte da estátua representa um império sendo levantado ao término de outro, tá? E a pedra que vem da montanha derrubando a estátua significa o reino de Deus soberano, o reino de Deus eterno. Amém? E aí Daniel dá a interpretação e fala que o último reino, ele vai ser dividido. O último reino, ele vai ter partes fortes como o ferro, mas partes frágeis como o barro. Aí 44. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e conquistado. Reduzirá outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro e prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o significado é certo. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. E o rei lhe disse: verdadeiramente o seu Deus é o maior de todos os deuses. Senhor, é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador dos mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. O rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Então a gente vê que por causa da interpretação de Daniel, a interpretação de José, eles são elevados, eles recebem um cargo, né? Nomeou governador de toda a província da Babilônia. Presta atenção. A sua fidelidade, a sua santificação vai dar para você acessos de governo. Queridos, eu quero que você entenda que se posicionar em Deus é o mínimo que você faz todo dia. Ser fiel é uma característica nobre dos filhos de Deus.
Então não negocie a sua fidelidade, não negocie a sua reverência a Deus. Amém? Então Daniel, ele é promovido governador da província da Babilônia. A pedido de Daniel, aí Daniel, além de ascender, olha só, a pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para cuidarem dos negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte. Daniel, quando ele ascende a esse lugar que Deus preparou para ele lembra dos seus amigos. E ele nomeia seus amigos para cuidar o quê? Dos negócios da província da Babilônia. Então Daniel, além de ascender para um lugar de governo, ele leva também os seus amigos. Amém? E queridos, eu quero que você entenda aqui, né? O rei Nabucodonosor, ele está numa posição de governo, então ele recebe uma palavra profética. Só que como ele não tem interpretação, Deus usa Daniel, que é um servo do grande eu sou. Lembra que no começo do texto de Daniel 1, Deus dá graça de literatura e sabedoria para todos, Daniel e seus amigos, mas para Daniel ele dá interpretação de sonhos. Então, quando nós carregamos um dom, quando nós carregamos um ministério profético, Deus pode nos usar. E isso, de alguma forma, pode exaltar o nome de Deus nos lugares mais caóticos. Como, gente, a gente sabe o que é o Império da Babilônia, a gente sabe quem é o rei Nabucodonosor. É muito interessante estudar a história do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou louco, porque ele abusou da autoridade. Tá? Uma hora eu vou falar isso para vocês. Então aqui, prestem atenção. Amanhã nós vamos ler o capítulo de número 3, tá? De Daniel. Daniel é um livro muito gostoso. Então aqui, a palavra que Nabucodonosor recebe é uma profecia escatológica dos reinados que sucederiam o reinado da Babilônia e mostrando que Deus estabeleceria o seu reinado eterno, tá? Falando da soberania de Deus. Onde eu comecei a falar para vocês sobre ferida de rejeição. Amém? Achei meu resumo aqui, tá? Então eu vou trazer aqui bem completinho para vocês sobre ferida de rejeição. É a ferida que as pessoas mais têm e mais precisam ser tratadas, amém? Então vamos lá. Abram comigo em Salmo 147:3. Achem aí, Salmo, glória a Jesus, Salmo 147:3. Amém? Parabéns para você que leu praticamente toda a Bíblia comigo esse ano. Amém? Esse ano só tá faltando aqui. Lógico, né? A gente tinha que ler. A gente começou em Isaías, não foi? Não foi, amor? Então aí nós vamos começar depois lá no Antigo, tá? Olha só. Abram comigo em Salmo 147. Obrigada, pastora Bruna. Salmo 147:3. Vocês estão de parabéns, gente. Vocês oraram na madrugada. Sei que jejuaram bastante. Sei que tiveram um grande aceleramento. Amém, mas você não fez mais que sua obrigação. Podemos melhorar isso daí logo. Amém? Acharam? Diz assim, ele sara os quebrantados de coração e lhe ata as feridas. Amém? Deixa eu ver como é que tá na minha versão aqui. Deixa eu só ver como é que tá na minha versão. Gente, eu uso uma versão de Bíblia. Eu tenho várias Bíblias, ó. Cadê? Eu tenho aqui, ó, King James, Thomas Nelson. Aquela ali é Almeida atualizada, Bíblia judaica eu tenho várias, Bíblia judaica completa. Eu tenho várias Bíblias, mas essa NVT que eu uso, Nova Versão Transformadora, é muito boa, tá? Para você entender. Aí quando, lógico, eu vou fazer um estudo, eu olho todas as Bíblias, né? Acharam? Deixa eu achar aqui eu vou olhar aqui a minha versão, como é que tá. Salmo 147. E, gente, Bíblia foi feito para riscar, tá? 147:3. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas, certo? É isso que fala aqui na minha tradução, amém? Agora, na frente de Salmo, entra em Provérbios 4:23. Olha aí, Provérbios 4:23. Amém, misericórdia, acharam ou não?
Gente, a Bíblia tem que ser assim, ó, toda arriscada. Né? Um dia tinha um meme que era assim, eu marco toda a parte importante, aí a Bíblia da pessoa era toda marcada. Eu marco toda a parte que eu acho importante. Tá quase igual a minha, ó. Tá bom. Ó, Provérbios 4:23. Acharam? Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. O nosso coração, alma, o nosso emocional, a nossa, ó, o que é a alma de uma pessoa? Como eu disse para vocês, é os pensamentos, os desejos, a vontade. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, uma pessoa que tem uma ferida de rejeição, qual que é o maior problema dessa ferida de rejeição? O problema é que a rejeição muda, distorce a identidade e muda a percepção dela sobre as coisas. Você tá entendendo? Então eu tenho aqui bem completinho. Então ontem eu falei para vocês o que é uma ferida de rejeição, que é uma marca profunda, né, dentro da alma de alguém que em algum momento, por alguma experiência, se sentiu indesejada, não acolhida, não valorizada, e aí, né, se sentiu emocionalmente abandonada e vivenciou isso cresceu dentro das câmaras da alma dessa pessoa e aí foi para o processo de evolução da ferida. Aí, primeiro a gente tem o fato existente, que é a experiência. Então, pode ter sido uma rejeição de ventre, uma rejeição porque sua mãe te rejeitou, talvez através de uma ausência, o teu pai. Eu já vou falar sobre isso. Então, como que nasce uma ferida de rejeição? A ferida, ela nasce porque a pessoa, ela experimenta essa experiência e aí essa experiência gera muitos sentimentos caóticos, como dor, raiva, angústia, indignação. E aí esses sentimentos vai começar a transformar toda a crença interna, a sua identidade, a sua visão de mundo, ela começa a ser transformada. E essa pessoa entra naquela, né, aquele looping, eu não sou suficiente, eu não sou digno, né, eu sempre sou deixado de lado, eu sempre sou excluído. E aí com o tempo, como isso não resolve, isso acaba, a ferida de rejeição, ela acaba moldando comportamento, ela acaba moldando a identidade dessa pessoa. Aí essa pessoa, ela não consegue ver o mundo numa ótica normal. Então vocês já viram aquelas pessoas que tudo elas acham que é sobre elas? Tem a gente ali conversando, ela já acha que está falando sobre ela. Por quê? A ferida que ela carrega mudou a percepção dela de mundo. Mudou a forma que ela vê, que ela experimenta, a forma que ela se comunica, a forma que ela interage com as pessoas. Então, gente, por que é tão importante nós sermos livres e curados de toda a ferida da alma? Porque uma pessoa com a ferida da alma, ela não vai conseguir ter a sua identidade completa. Ela não vai conseguir ativar o seu design original, aquilo que Deus a criou para ser. Então, vocês viram que no programa do Reset, a primeira coisa que nós fizemos nos 18 dias foi trazer alinhamento, né? Na verdade, nos 27 primeiros dias, nós vivemos o quê? Cura interior. Que é muito importante porque a partir de uma ferida de alma, o diabo ele pode abrir várias legalidades ali dentro do nosso coração, tá? Então, como que a ferida evolui? A ferida vai evoluindo conforme você vai se sentindo rejeitado, sentindo raiva, tá? E aí o que acontece? Aí existe um ciclo dessa rejeição que não é curada, tá? Então, à medida que a ferida não recebe tratamento, ela vai criando mais raízes. Ela vai criando, né? Ela vai criando raízes profundas, tá? Que começam agora a produzir mais efeitos negativos. Então, a pessoa que carrega essa ferida, ela vai ver o mundo de uma forma diferente. Ela vai interpretar situações fora da normalidade. Por exemplo, alguém corrige ela vai tomar como se ela estivesse sendo espancada pela pessoa, porque ela sempre vai estar na defensiva. Ela sempre está num código de alerta. E isso pode desencadear muitas enfermidades. Depois eu vou falar das enfermidades físicas que isso pode desencadear, tá? Então o ciclo de uma rejeição não curada é trazer o quê?
essa pessoa está cada dia num estado pior e aí ela vai mudar o quê? Os relacionamentos dela, a percepção dela de mundo, a esperança dela sobre um bom futuro. Então, por causa de uma ferida, a sua percepção de mundo muda. A sua percepção dentro de um relacionamento, de uma amizade, muda, tá? E aí, essa pessoa toda vez está na defensiva. Amém? Quem conhece alguém assim, tá? Então, o primeiro passo para a gente viver uma cura interior é reconhecer a ferida. Então tem gente que até fala, até parece, mas tem gente que é orgulhosa, tem gente que não quer admitir. Então o primeiro passo para que qualquer ferida seja curada é reconhecer. Você precisa reconhecer. Depois eu vou lá nos passos de cura com você. Quero trazer aqui para você quais são os maiores canais, ou seja, quais são os maiores meios pelo qual as feridas... Há uma diversidade de portas pelo qual a ferida de rejeição entra. Mas eu vou trazer as mais comuns e as mais mencionadas dentro de um processo de cura interior, que é rejeição no ventre. A mãe teve uma gravidez indesejada, a mãe pensou em abortar, o pai não quis aquela gravidez, teve uma tentativa de aborto, a mãe ficou a gravidez toda negando e não querendo, falando que ia dar criança, no final das contas ficou com a criança. Aí entra a rejeição, tá? Então existe a rejeição que vem antes do nascimento, tá? Que é essa do ventre, e existe a rejeição que vem acoplada através de uma maldição hereditária. Sua avó era rejeitada, sua mãe. E aí você já nasce debaixo de um espírito de rejeição. Também a rejeição pode se dar por uma influência de maldições hereditárias, tá bom? Então, pode se dar no ventre? Pode. Pode ser uma rejeição parental, como falta de afeto de um pai, falta de afeto da mãe, falta da presença de um pai dentro de casa. Pode ser por causa de primos e outras pessoas que te rejeitaram. Pode ser rejeição de uma sogra, de um sogro, de um pai, de uma mãe, de um vô, de uma avó. E aí a pessoa entra num lugar de se sentir inferior, de se sentir indigno. Amém? Outro tipo de rejeição que acontece muito, rejeição social, né? Então, na escola você sofreu muito bullying, você sofreu muita exclusão. Na hora de escolher os amiguinhos, você sempre era o último. Então você era humilhado, ou você tinha muita dificuldade de aceitação em grupos. Então esse tipo de coisa, de experiência, gera, né, aí a ferida de rejeição. E aí o diabo, ele corrobora muito, porque ele sabe que ali está sendo, essa experiência ela é traumática, e o diabo ele vai usar pessoas e as circunstâncias para alimentar mais isso dentro daquela pessoa. Outra via é rejeição afetiva, amorosa. Então, um término do nada com a pessoa, términos dolorosos, relacionamentos, né, sem a devolutiva do outro. Um ama muito, o outro não ama, então a pessoa entra no lugar de rejeição, traição também. Outra coisa, rejeição por desempenho. Então, muitas famílias, né, existe isso. Tem gente que te ama pelo seu desempenho, pelo seu resultado, né, pelo seu comportamento. Então, tem gente que te ama, né? E tem gente que não te ama ou não gosta de você ou não te valida porque você não tem um bom resultado. Então, tem muito isso na questão de pais para com filhos. Tem aquele filho que faz mais, né? Aquele filho que é bonzinho, tal, que é comportado. Então, aí a mãe tá sempre elogiando, né? Faz preferência dele e acaba que o outro, ela às vezes negligencia, porque o outro não é tão estudioso quanto o filho mais velho, o outro não é do jeito que o outro é, então acaba essa comparação e entra também uma ferida de rejeição aí. E também existe a rejeição espiritual, né? Ou seja, exclusão, julgamento, invalidação dentro de ambientes religiosos. Então, muitas vezes, né, os próprios líderes rejeitam os seus membros, né? Às vezes dá lugar para quem tem mais dinheiro dentro de uma igreja e aquele que é um irmãozinho com um coitadinho acaba sendo rejeitado, acaba sendo mais excluído. Então, eu tô falando aqui de uma questão social, mas pode ser por N motivos, tá? Olha aqui, ó, o João Paulo disse, minha mãe me rejeitou. Então, é muito bom a gente entender a nossa história de nascimento, porque às vezes a sua mãe não contou que ela te rejeitou no ventre, mas você carrega uma ferida de rejeição e você não sabe nem de onde. Por isso que é muito interessante nós fazermos um mapeamento espiritual, entendermos, né, como foi a gravidez da sua mãe, quando ela estava grávida de você, amém? Como era sua avó, o seu avô, os seus familiares, amém? Tá,
Então, vamos aqui, vocês já entenderam mais ou menos por onde que entra a ferida. Então, quando a criança sente que não foi desejada, quando há comparação constante com os irmãos e outras crianças, quando a pessoa recebe uma crítica, quando a pessoa recebe mais crítica que elogio, tá? Quando as emoções, nossas emoções são invalidadas, talvez quando você era pequeno, tudo a sua mãe falava, para de chorar, para com isso. E aí a sua mãe te reprimia, o seu pai também. Aí você se sentiu rejeitado. Quando você sofre rejeição ou humilhação na escola, pela aparência, pelo comportamento, pelo seu intelecto. Enfim, eu estou trazendo aqui alguns exemplos para vocês, tá? Mas os canais do qual se dá a rejeição são esses, tá? Entre muitos outros, ok? Então, o primeiro passo para a gente viver a cura de uma ferida de rejeição é identificar. E nós precisamos não só identificar, mas nós precisamos ser humildes para reconhecer que essa ferida existe. Então, o primeiro passo, queridos, para vivermos uma cura eu preciso reconhecer que eu tenho essa ferida. E eu preciso ser humilde para admitir que eu preciso de cura, tá? Então, muitos dizem, eu sei que eu fui rejeitado, mas aí essa pessoa não avança. Tem gente que fala, eu acho que eu sou assim, mas essa pessoa não busca sair desse looping. E esse looping acaba trazendo um ciclo de repetição. Porque rejeitado encontra outros rejeitados. E o diabo vai fazer com que você, quando acha que está superando uma dor, ele traz outra da mesma família, ou seja, outro tipo de rejeição. E essa ferida atual exacerba, aumenta o fluxo das outras que você achou que estava sarando, mas ela só estava adormecida. Porque o único que pode curar qualquer ferida da alma é o Senhor Jesus, é o sangue de Jesus, tá? Então, a cura da alma, ela começa quando a pessoa sai desse lugar de defesa e para de justificar comportamento e ela reconhece. Isso que me afeta, isso que mudou minhas reações, isso daqui influencia sim nas minhas escolhas, isso daqui tem sido uma pedra de tropeço, isso daqui tem sido um obstáculo para eu viver a minha promessa, para eu viver dentro de um contexto saudável em amizades, amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos reconhecer a ferida e se submeter ao processo de cura. Então, se você quiser anotar aí, primeira coisa para você ser curado de uma ferida de alma, e hoje nós estamos falando da ferida de rejeição. A primeira coisa é, eu preciso de cura, eu preciso me submeter a esse processo, tá? Então, quando você reconhece e submete ao processo, ali há poder, em nome de Jesus, de você viver essa restauração, amém? E agora eu quero trazer aqui para você, lembra que eu falei para vocês ontem que a alma é como se fosse o cavalo, a ferida é como se fosse a rejeição, o pus, a sujeira, as pedras, a terra na ferida, os sentimentos e as emoções que ela exala, né? Trazendo que as moscas venham cheirar, venham se alimentar, venham lamber a ferida. As moscas são os demônios. Então, olha só, quando uma pessoa já carrega uma ferida, gente, eu quero que você entenda que uma ferida de rejeição, ela não se instala do dia para a noite. Ela leva mais ou menos uns 3 meses você ali vivendo aquela dor, ruminando e não conseguindo processar aquilo para ela começar a se instalar, tá? Então prestem atenção. Quais são esses sentimentos que uma pessoa que carrega uma ferida de rejeição pode exalar? Sentimentos e emoções. Tristeza, raiva, medo, vergonha, culpa, ansiedade, frustração, medo do abandono, sentimento de vingança, falta de perdão. Então há vários sentimentos. Então, como eu disse para você, essa pessoa ela está manifestando uma energia caótica. Então essa ferida vai gerar o quê? Ressentimento, que são emoções tóxicas, né? E aí a gente passa a viver um estado emocional muito negativo. E aí com o tempo, esse padrão desse estado emocional negativo,
ele começa a se repetir e a se intensificar a cada nova ferida de rejeição. Porque não pensa que você tem uma ferida de rejeição e vai ficar nisso. O diabo sempre vai trazer circunstâncias de rejeição ou novas feridas de rejeição para piorar o estado atual, tá? Então é como se você estivesse vivendo um roteiro constante de dor, tá? Então quando isso não é tratado, qual que é o problema? Então o diabo ele vem lamber, o diabo ele vem sugar essa energia, porque o diabo ele precisa de uma energia caótica para viver aqui no nosso cronos, no nosso natural. E por que que isso é tão perigoso? Porque o diabo, os demônios que vêm lamber essa ferida, né? A intenção dele é começar a entrar pelas brechas e pelas legalidades que são abertas. Então o diabo ele vai começar a querer entrar nas brechas emocionais, nas brechas espirituais, trazendo opressão para aquela pessoa, confusão, né? Influência demoníaca, levando essa pessoa a ter uma distorção muito maligna na sua identidade, onde essa pessoa já não sabe reagir de forma natural a uma palavra, a uma conversa, a uma circunstância. E essa pessoa está sempre na defensiva, tá bom? Então eu quero que você entenda, não é literalmente a experiência que gera a ferida, mas a dor que é sentida, ruminada, ressentida e intensificada por muito tempo, que vai gerar essa ferida na alma dessa pessoa, tá? Glória a Jesus. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar pra você. Ok, então vamos aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Vou trazer as características de novo aqui pra vocês. Tá, ó. Então, antes de entrar na cura aqui com vocês, pra gente finalizar hoje, tá? Essa pauta. Características de uma pessoa que carrega uma ferida de rejeição. Essa pessoa tá toda hora sentindo medo de ser deixada, mesmo quando não há sinal nenhum disso, tá? Essa pessoa tá toda hora se esforçando demais para agradar todo mundo, certo? Com medo de perder a aceitação das pessoas. Essa pessoa não consegue dizer não, tá sempre dizendo sim, para não decepcionar ninguém. Essa pessoa, ela tem um sentimento de não pertencimento. Por mais que ela esteja no grupo de família, no grupo de amigos, ela não consegue se sentir que pertence àquele lugar. Essa pessoa está sempre sabotando as suas próprias oportunidades. Quando algo começa a dar certo, tá? Por medo, ela perde oportunidades. Pessoas que têm ferida de rejeição estão sempre evitando se posicionar porque elas têm medo de crítica, elas têm medo da rejeição. Então, para elas é mais fácil ficar na zona de conforto do que de se posicionar. Queridos, toda pessoa que se posiciona, ela vai levar pedrada de alguma forma, tá? Ela vai levar pedrada. Essa pessoa tá toda hora desconfiando das intenções das outras pessoas. Toda hora desconfiando, tá? Essa pessoa tem dificuldade de receber amor. Essa pessoa tem dificuldade de receber elogio, dificuldade de ser cuidada, de ser amada. Essa pessoa sente que ela nunca é suficiente, tá? Por mais que ela se esforce, ela acha que ela nunca tá bom. Agora, essa característica, ela é forte. E quando eu encontro alguém assim, será que eu não tô incomodando? Será que eu não tô sendo um peso? Eu não tô querendo te incomodar. Essa pessoa toda hora, ela só fica preocupada se ela tá incomodando, tá? Essa pessoa, ela anula seus desejos, suas vontades, tá? Pra manter vínculos com pessoas. Então ela se anula a sua identidade, ela anula o que ela quer. Lembra que eu falei ontem? A gente vai sair pra comer, essa pessoa, ela vai, o que vocês quiserem eu como, aonde vocês quiserem, o filme que vocês quiserem assistir eu assisto. Não, ela não consegue expressar, amém? O que ela tem vontade, tá? Essa pessoa tá sempre se sentindo sozinha, mesmo cercada de pessoas. Essa pessoa tem dificuldade de se abrir emocionalmente, porque ela tem uma ferida muito grande de rejeição. E aí existe esse looping, de sempre estar repetindo os padrões de rejeição. Sempre repete padrões de relacionamentos tóxicos. Ela sai de um relacionamento tóxico, ela entra em outro, certo? Glória a Jesus. Então tem essas características e muitas outras. Eu não vou ler todas não, tá? Certo? Então vem aqui comigo agora. Vamos lá. Vamos aqui para o processo de cura. Mas antes de falar
Vamos aqui para o processo. Ó, vamos lá na Bíblia. Os homens mais rejeitados, mas eles usaram essa rejeição para serem referência. A gente tem José, a gente tem Moisés, a gente tem Davi, né? Ó, José foi rejeitado pelos irmãos. Davi foi ignorado antes de ser escolhido, né? Ele era tido como o menor da casa, né? Meio excluído da casa. Moisés, ele não tinha um lugar para pertencer. A família egípcia estava perseguindo ele. O povo hebreu não queria saber dele. Ele pegou e fugiu para Midian. Amém? Então ele não se sentia pertencente. Ele voltou depois com a identidade dele estabelecida. Amém? Então, sem identidade, a gente não consegue cumprir o propósito. E às vezes, por causa de uma ferida, você não consegue viver a sua identidade. Tá? Então, gente, existem várias circunstâncias de uma ferida também. Tá? Mas eu quero entrar agora aqui na cura. Certo? Com vocês. Tá? Então, o processo de cura, todo o processo de cura interior, ele vai acontecer em duas vias. Ele vai acontecer na via emocional, que é a parte espiritual, onde o sangue de Jesus tem que entrar, quebrar, restaurar, limpar. E vai acontecer na via comportamental, que aí nós vamos falar que é posicionamento. Então, quando Jesus vem e limpa, arranca, desliga aquela ferida, agora existe a parte comportamental. Porque se essa pessoa voltar a comportar e a encarar as coisas como ela encarava e tomar as atitudes que ela tomava, ela vai voltar a ter uma nova ferida de rejeição, tá? Certo? Então, toda cura interior, ela procede no âmbito emocional, que é espiritual, aonde a gente fala agora, em nome de Jesus, toda ferida de alma seja aniquilada pelo sangue de Jesus, seja removida, amém? E aí tem a parte comportamental. Então, os primeiros passos para nós conseguirmos viver uma cura interior de uma ferida de rejeição preciso reconhecer a ferida, tá? Eu preciso reconhecer como, tá? Eu preciso reconhecer que eu tenho a ferida. Eu preciso, né? Então, eu preciso reconhecer a ferida e assumir, tá? Que não é o meu jeito de ser. Peraí, esse é o meu jeito de ser? Não, isso é uma ferida que está atrapalhando. Isso aí, eu tenho essa ferida. Eu preciso de ajuda. Então, primeira coisa, perceber, tá? Perceber quando você se sente facilmente rejeitada, quando alguém demora a responder. Perceber que você sempre está preocupado em ser excluído, em ninguém te escolher ou não ser visto. Então, daí você começa a perceber e você precisa admitir que tem a ferida. Depois que você reconhece a ferida, você precisa identificar onde ela começou. Então, às vezes, você não sabe a experiência principal, porque às vezes ela foi gerada no ventre, ou ela vem de uma maldição hereditária. Então, por exemplo, eu reconheço que a minha ferida de alma, ela veio de crescer com pais emocionalmente distantes ou muito críticos. A minha ferida de alma veio por eu ter sido comparado constantemente com meu irmão, que é muito inteligente. A minha ferida veio, tá? Porque eu vivi rejeição com uma amizade, eu vivi rejeição na escola. A minha ferida de rejeição veio porque eu fui ignorado, eu fui trocado, eu fui desvalorizado num momento importante da minha vida. Então, você precisa identificar. É muito bom a gente entender por qual porta entrou, quando iniciou isso. Se você, caso não saiba a porta de entrada, provavelmente foi uma maldição hereditária, provavelmente foi algo que aconteceu ali no ventre, e aí você vai perguntar para sua mãe, tá? Certo? Então, primeira parte, preciso reconhecer a ferida e parar de falar, esse é meu jeito de ser. Não, não é meu jeito de ser, eu não sou assim. Deus não faz nova todas as coisas. Essa não é minha identidade. Identificar onde a ferida começou. Agora, terceiro, eu preciso, presta atenção, entender como essa ferida afeta a minha vida e os meus relacionamentos hoje. Aí você vai peraí, o que essa ferida trouxe de consequências sobre a minha vida? Eu tenho medo de me abrir emocionalmente, eu tô toda hora buscando a aprovação das pessoas, eu tenho dificuldade em confiar nas pessoas, eu sempre me afasto antes que o outro se afaste, eu sempre escolho pessoas indisponíveis
eu sempre estou escolhendo pessoas indisponíveis emocionalmente, né? Então, eu sempre estou num lugar de defesa, porque eu sempre acho que é sobre mim, que, né, essa pessoa. Então, você precisa falar assim, peraí, como que essa ferida de rejeição tem afetado os meus relacionamentos? Eu sempre estou esperando alguém me rejeitar, eu sempre estou nesse lugar de achar que alguém está falando mal de mim, de achar que alguém não gosta mais de mim, tá? Então, essa pessoa, aí nós precisamos o quê? Entender como que essa ferida tem afetado a sua percepção de mundo, como que essa ferida tem afetado os seus relacionamentos, amém? Então, aqui você percebe que moldou sua identidade e faz com que você veja o mundo e perceba ele de forma diferente. Então aí, após você reconhecer a ferida, então primeiro reconhece a ferida, identifica a origem. E aí nós vamos entender como essa ferida afetou os nossos relacionamentos, essa primeira parte, tá? Agora, a próxima parte a próxima parte aqui desse processo de cura, deixa eu ver aqui, que eu coloquei aqui, tá? A próxima parte é extremamente importante. Nós precisamos declarar que nós nos submetemos ao processo de cura. Então, você pode fazer uma oração assim, ó. Eu me submeto ao processo de cura, de ferida de rejeição, através do sangue poderoso de Jesus. Você dá permissão para Jesus entrar e curar. Então, você pode declarar em voz alta. Eu me submeto ao processo de cura da ferida de rejeição através do sangue poderoso de Jesus. Amém? Próximo passo. Você precisa liberar perdão para aqueles que te feriram, mesmo que não tenham reconhecido e nem pedido perdão para você. Eu libero perdão, Senhor Deus, em nome de Jesus, para todas as pessoas que me rejeitaram. Você também precisa pedir perdão em algum momento. Você precisa pedir perdão, Senhor, se em algum momento eu reagi à dor com atitudes erradas, com raiva, com ressentimento ou desejo de vingança contra essas pessoas, me perdoe. E você precisa se perdoar pelas consequências que essa ferida gerou na sua vida. Então, Senhor, eu libero perdão para quem me ofendeu, para quem me rejeitou. Eu peço perdão para quem, de alguma forma, eu respondi ao resultado da minha dor. Eu também, Senhor Deus, me perdoo, Senhor Deus, por ter vivido tantas consequências por causa de uma identidade ferida. Eu me perdoo porque muitas pessoas não se perdoam, amém? Então, esse é o segundo passo, tá? Terceiro passo, aí você vai, né, orar ao Senhor e vai falar ao Senhor que você... Eu tenho uma oração aqui, eu vou ler para vocês entenderem mais ou menos como que é a oração de cura interior, para você fazer, tá? Através do nome de Jesus, eu me desligo agora de todo sentimento gerado pela ferida de rejeição. Eu me desligo de toda lembrança, de toda memória, de toda experiência traumática formada a partir dessa experiência. Em nome de Jesus, eu renuncio toda a influência que se alimentou dessa dor e declaro que ela não tem mais autoridade sobre a minha vida. Aí nós estamos falando dos demônios. Eu tomo posse do sangue de Jesus que limpa, cura, restaura as camadas emocionais da minha alma, removendo toda marca de rejeição. O sangue de Jesus me cura, me liberta de todo o cativeiro espiritual que essa ferida gerou. Eu recebo agora restauração completa da minha identidade original, conforme o propósito de Deus na minha vida. Declaro que eu sou livre, curada, restaurada, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, você vai... Não, gente, eu não vou enviar PDF, porque isso aqui tá um esboço aqui que eu fiz ontem ainda no carro, tá? Essa oração eu fiz ontem no carro. Então, você vai falar, Deus, fala com as suas palavras, Senhor, eu não aguento mais, tira isso de mim, me desliga dessa ferida, tá? Certo? E aí, você fazendo essa oração, a gente fez a parte espiritual. Só que aí agora a gente precisa viver a parte comportamental, que é depois do processo de cura, certo? Então, qual que é a parte comportamental? Nós precisamos fortalecer o nosso espírito e a nossa mente, renovando a nossa mente. Então, busca Deus, jejum, oração, Bíblia, certo? Mudança de comportamento, certo? Começar a dizer não. Não ficar explicando excessivamente as coisas para ser aceito. Parar de justificar por existir. Tem gente que se justifica por tudo, certo? Começar a escolher respostas conscientes em vez de reações emocionais do nada. Começa a identificar as emoções antes de agir. Analisa. Fala, olha, eu vivia num processo
de perceber as coisas de uma forma diferente por causa dessa ferida de rejeição. Mas espera aí, não é porque essas pessoas estão sentadas ali que elas estão falando mal de mim, porque o mundo não é sobre mim. Então aí a gente vai começando a criar consciência, não tomar decisões no pico de emocional, permitir sentir sem se culpar, tá? Declarar verdades diariamente sobre si mesmo, certo? Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu tenho um emocional equilibrado, eu tenho um coração limpo de qualquer tipo de ferida. Começa a reforçar quem você é em Deus. Se afasta de ambiente que adoece, se afasta de ambiente que as pessoas humilham as outras. Prioriza relacionamentos seguros e respeitosos. Coloca limite nos relacionamentos com as pessoas, tá? Enfim, é comportamental, tá? É mudança de estilo de vida, mudança de como você percebe o mundo, tá? Deixa eu ver. Celebre pequenos avanços. Então nós devemos viver, né, ressignificando o comportamento e viver nessa restauração, porque não adianta você recebeu ali ministração de cura interior de ferida de rejeição. Amém, vai te aliviar, mas o resto é comportamental. Você precisa se posicionar, mudar sua mentalidade, começar a escolher os ambientes que você vive, ou seja, colocar limite nas amizades, porque as pessoas às vezes rejeitadas são tão intensas, né? Às vezes, olha, a pessoa não te respondeu no WhatsApp, não é porque ela não gosta de você. Você precisa mudar essa mentalidade. Ah, não, essa pessoa, o que eu fiz para essa pessoa? Então você sempre está naquela defensiva. Será que eu fiz alguma coisa? Por que essa pessoa não me responde? Queridos, o mundo não gira em torno de você. Tem gente que é ocupada. Eu sou uma pessoa ocupada, eu tenho um monte de coisa para fazer, muita coisa. Então eu respondo meu telefone quando dá. Às vezes eu posso ficar 2, 3 semanas sem pegar no meu telefone, porque às vezes eu estou numa missão muito importante. E quem não entendeu, eu sinto muito, vai ter que processar isso. Vai ter que ser convencido pelo Espírito Santo, porque eu não vou convencer ninguém, tá? Eu tenho caráter, eu tenho identidade. Então, para de ficar sendo martirizado emocionalmente. Ah, eu não respondi essa pessoa. Ah, eu não fiz isso. Você está no cativeiro dessa mesma pessoa. Amém? Certo? Glória a Jesus. Emocional limpinho, alma limpinha, curada. Você vai fluir na sua promessa de forma sobrenatural, principalmente no profético, tá? Certo? Queridos, um beijo no seu coração, um dia abençoado. Amanhã eu vou explicar o propósito para vocês. Então amanhã não deixe de assistir a live. Já compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E amanhã eu vou explicar para você o propósito, tá? De 2026. Beijo, amo vocês.